Você já ouviu falar de alguém que planta batatas no meio de uma seca e ainda colhe uma safra gigantesca? Pois é, parece impossível, né? Mas tem um fazendeiro que fez exatamente isso. E não foi sorte, não. A história dele começa com desafios enormes, muita fé e um estádio lotado de pessoas orando por algo maior. Angus Buchan é o nome dele. E o que aconteceu depois dessa decisão maluca de plantar batatas vai te deixar sem palavração. Quer saber como isso tudo rolou? Então, se prepara. O filme é O Fazendeiro de Deus. Alerta de spoilers a seguir. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam.
Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengo. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só,
o estádio lotado. Todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer.
E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com um coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com um coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade,
contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco,
nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com um coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com um coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso.
Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengo. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo,
mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação, ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá,
Ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengo. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação.
ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengo. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação, ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengo. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam.
Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação, ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengo. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só,
o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengo. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer.
E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade,
contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengo. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco,
nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso. Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação. Ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível. Então, Angus Buchan era um fazendeiro branco, nascido na Zâmbia, mas com raízes escocesas. Um dia, ele decide se mudar para o sul com a família, porque a situação política e as mudanças nas terras de onde ele vivia estavam ficando muito complicadas. Ele queria um futuro melhor, então foram com tudo o que tinham. Eles acabaram se instalando em um lugar bem remoto, no meio do mato, vivendo em um trailer. E quem ajudou bastante nessa nova fase foi o capataz Zulu, Simeon Bengu. Ele sabia como lidar com o ambiente e foi um grande apoio. Mas a vida ali não era nada fácil. Angus enfrentou dificuldades financeiras, desafios com a terra e problemas pessoais que só aumentavam. Tudo isso fez com que ele ficasse com o coração cheio de raiva e medo. A cada dia, ele se afundava mais nesses sentimentos, e parecia que nada dava certo. Sua esposa, percebendo que a situação estava feia, sugeriu que eles fossem à igreja local. Angus, meio sem escolha, acabou indo. Lá, ele ouviu outros fazendeiros contando histórias de como Jesus tinha mudado suas vidas. Isso mexeu com ele, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Depois dessa mudança, a visão de Angus sobre a vida ficou totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas com mais fé e esperança. E não foi só isso.
Angus começou a ver milagres acontecendo quando orava com fé. Isso fortaleceu ainda mais sua nova caminhada com Deus, mostrando que, com fé, as coisas realmente podiam mudar. Então, depois que a vida de Angus Buchan mudou completamente, ele começou a compartilhar sua história com todo mundo. Ele ia de cidade em cidade, contando como a fé tinha transformado tudo. E não era pouca gente ouvindo, não. As pessoas começaram a se reunir aos montes para escutar seu testemunho. Foi tanta gente que, em um ponto, ele conseguiu juntar milhares de pessoas no Kings Park Stadium para orar pela nação. Imagina só, o estádio lotado, todo mundo ali, unindo forças em oração. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Angus decidiu que ia plantar batatas. Só que tinha um detalhe. O país estava passando por uma seca terrível. Os cientistas e especialistas alertaram que era impossível plantar sem irrigação, ainda mais em uma seca como aquela. Eles diziam que não tinha como dar certo. Só que Angus não quis saber disso. Ele estava firme na sua fé e acreditava que Deus faria um milagre. Então, ele foi lá e plantou as batatas, mesmo na poeira seca. Não tinha nada que indicasse que daria certo, mas ele seguiu acreditando. E, para a surpresa de todo mundo, ele colheu uma safra incrível de batatas gigantes. Foi um daqueles momentos que todo mundo ficou de boca aberta porque, contra todas as previsões, a fé de Angus fez acontecer algo que ninguém acreditava ser possível.